Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. E hoje a gente vai continuar nossa série de estudos sobre o livro de Lucas. No vídeo anterior a gente falou sobre Lucas 1 e 2 e hoje a gente explora o capítulo 3 e 4. Então se você ainda não leu o capítulo 3 e 4 de Lucas, pausa esse vídeo, faça a sua leitura, depois vem aqui aprender um pouquinho mais sobre aquilo que você leu. No capítulo 3 e 4, Lucas começa a falar sobre o início do ministério de Jesus, como foi a preparação para esse ministério. O batismo de Jesus nas águas através de João Batista e a tentação de Jesus no deserto. No capítulo 3, Lucas começa a introduzir João na história de Jesus. João Batista, o primo de Jesus, que foi anunciado por tantos profetas e por último por Malaquias, começa introduzindo João Batista em seu ministério de pregação no deserto da Judéia. Ele é descrito como a voz que clama no deserto em Isaías 40, versículo 3. Ele seria aquele que prepararia o caminho para que Jesus viesse. João Batista, ele não veio apenas para abrir caminho para o Senhor, ele preparava o coração das pessoas para que recebessem o Messias. A mensagem de João era de arrependimento. Ele batizava nas águas, o batismo de arrependimento. E isso não era por ele próprio, ele apontava para o que viria depois, que é Cristo. O mais interessante é que João não tinha medo do que dizia e nem de quem estava ouvindo. Em Lucas 3,7, aponta ele pregando para líderes religiosos, dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João desafia a autoridade espiritual de Israel, porque eles confiavam que, como eles eram filhos de Abraão, eles seriam salvos, sem o arrependimento verdadeiro. E João pregava contra isso. No capítulo 13, versículo 21, relata o batismo de Jesus. Esse evento marca o início do ministério de Jesus, o início público do ministério de Jesus. Quando ele é batizado, o céu se abre e o Espírito Santo desce de forma corpórea como uma pomba. E a voz do céu diz: tu és o meu filho amado de quem eu me agrado. Isso contribuiu para que, de forma pública, Jesus fosse aclamado como Filho de Deus e que fosse cheio do Espírito Santo. Isso estabelece a sua missão salvadora. E Jesus não precisava se batizar, já que ele não tinha pecado. Ele era 100% homem, mas ele não era um homem pecador. O ato do batismo é uma identificação com o ser que ele veio salvar. É uma prévia da obra redentora que aconteceria na cruz. Aqui mostra que Jesus se identificava com aqueles para quem ele veio. No capítulo 4, começa a tentação de Jesus. Logo após o seu batismo, Jesus é cheio do Espírito Santo e é levado ao deserto. Ele não é levado por Satanás, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele é tentado por Satanás. E não apenas um nem duas vezes, mas por 40 dias. E isso está em Lucas 4, 1 e 2. Lucas destaca que Jesus, apesar de estar com o seu físico abalado e fraco, ele resiste a todas as tentações que Satanás oferece a ele. A primeira relatada é que Satanás diz a ele: transforme essas pedras em pão. E quando Jesus responde Satanás, ele cita a Bíblia, ele cita Deuteronômio 8:3, que diz assim: está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de cada palavra de Deus. Jesus, quando fala dessa forma, ele revela a sua completa confiança em Deus. E ele se recusa a usar o poder divino que ele tem para fins pessoais. Depois, Satanás oferece para ele todos os reinos do mundo, ou seja, poder. Então, Jesus cita Deuteronômio 6,13. Jesus diz assim a ele: arreda-te de mim, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso seria uma forma dele conseguir poder de uma forma corrupta e fácil. Mas Jesus nega isso e dá sua autoridade toda a Deus. Quando ele vence as tentações no deserto, o Espírito o leva de volta a Galileia. E ele começa o seu ministério público. Ele começa a ensinar nas sinagogas. O Espírito guiou o ministério de Jesus desde o princípio. A partir do momento que o Espírito desce sobre ele, ele é batizado, ele é tentado no deserto e quando ele volta a Galileia, o Espírito guia o ministério de Jesus sempre, desde o princípio. E não apenas conduz o seu ministério, mas também ele capacita Jesus em todo o seu ministério.
Ainda no capítulo 4, mas no versículo 18 e 19, é a proclamação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus viveu. Ele vai na sinagoga e quando ele faz a leitura de Isaías 61. Jesus declara assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso está em Lucas 4, 18 e 19. Quando ele lê isso, ele diz que a profecia está se cumprindo. Essa fala de Jesus, ela causou muito impacto, porque ele estava dizendo que a libertação messiânica, que era prometida há anos, ela não iria acontecer no futuro, ela estava acontecendo agora. Isso causou tanta raiva às pessoas, porque aquelas pessoas provavelmente conheciam Jesus, elas viveram com Jesus, eles viram Jesus crescer, eles levaram Jesus ao cume do monte para lançá-lo de lá. Mas Lucas informa que Jesus passa no meio deles e segue seu caminho. Essa imagem já ilustra como seria rejeitado. Essa rejeição já começa no início do seu ministério e começou na sua cidade natal, o que já é uma situação bem difícil. Eu espero que quando você ler todos esses capítulos de Lucas, você seja impactado pela missão de Cristo, que você possa compreender a missão dele e lembrar que assim como ele venceu as tentações e cumpriu a sua missão, a gente é chamado para confiar no Espírito Santo, que ele também cumprirá em nossa vida tudo aquilo que prometeu. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero você na próxima leitura. Fica com Deus aí. Beijo!